E aí pessoal, meu nome é Paulo. Eu sempre fui uma pessoa que apreciou muito o sentimento de nostalgia. Então eu gosto muito de lembrar de coisas que eu fiz quando era criança, coisas que tinha na época de criança, que me proporcionaram nostalgia. E hoje, depois de ficar pensando na vida, assim, tava meio sem fazer nada, e eu comecei a lembrar da minha infância, e daí eu resolvi fazer esse vídeo, falando de 5 coisas que fizeram parte da minha infância, e eu quero partilhar com vocês. Eu não sei se esse tipo de tag existe aqui no YouTube brasileiro, mas eu andei dando uma pesquisada no YouTube gringo e eu vi que esse tipo de tag tem, mas eles fazem em forma de pergunta. E eu só vou falar do que se trata. Eu vou enumerar do quinto ao primeiro. Quinto, tazo. Na época da escola, se você andava no corredor, para qualquer lado que você olhasse, você via um piá, apenas um parênteses. Piá em Curitiba significa menino. Você via um piá com uma sacolinha na mão. Se você olhava dentro da sacolinha, tinha um tazo. Os tazos eram vendidos com salgadinhos da Elma Chips. Então quando você comprava qualquer salgadinho da Elma Chips, vinha umas cartelinhas de tazo. E o que era o tazo? O tazo era uma espécie de disquinho. Digamos que o tazo era uma espécie de bafo plus. Porque o bafo a gente jogava com as figurinhas e a gente tinha que bater com a mão para virar a figurinha. E o tazo não. Você posicionava os tazos no chão e você jogava o tazo em cima para tentar virar os outros. E eu lembro que era dividido por cores. Se eu não me engano, o amarelo era o que menos valia, era o menos raro. O azul era o semi-raro e os verdes eram os bem raros. Isso também dependendo do salgadinho. Ainda existia a possibilidade de você comprar aqueles pacotões grandes de 200 gramas e pagar mais um tanto, daí vinha o Tazo Master. Esse era de plástico, era bem maior. Esse digamos que era o Tazo apelão, que virava mais figurinhas. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pelo peso e pelo tamanho. Quarto, pega peixe, que é a imagem que vocês estão vendo aqui do lado. Era um brinquedo de pilha que você ligava e ele começava a rodar e os peixinhos começavam a abrir a boca, subiam um pouco e fechavam. Eu não sabia jogar porque eu era meio burro na época, assim, então pra mim era só tirar os peixes ali do negócio e pronto. Mas eu acho que cada uma das cores do peixe tinha uma pontuação diferente, se não me engano. Então você com a varinha de pescar, na hora que o peixinho abria a boca, você tinha que colocar entre os dentinhos dele, eles tinham os dentinhos todos serrilhados assim, e a ponta da vara tinha uma bolinha, assim que daí você conseguia pescar o peixinho. Tinha uma coisa no meu pega-peixe que um dos peixes tava com o dente quebrado, ele era banguela, bem na frente assim, e era o meu desafio, eu tinha que tentar pegar aquele peixe banguela, que era bem difícil de pegar. Então esse era um desafio que eu fazia na minha casa. Terceiro, chicletes mini. Quem não se lembra daquela carteirinha retangular com aquela imagem bizarra daquele menino de boca aberta, cheio daqueles quadradinhos coloridos? Pois é, eu adorava comer aqueles chicletes. O problema é que no meu caso durava pouco, porque eu numa sentada já comia metade daquela carteirinha. Eu lembro que eu gostava de encher a boca daquele chiclete até virar aquela massa gigantesca e gosmenta, bem nojenta assim. Eu passava na padaria, eu passava nas bancas assim, eu via aquele chiclete e me dava um... Eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que comer. Vocês devem se lembrar, era bom mesmo, né? Segundo, esse não foi exatamente uma febre para todas as crianças, mas foi para minha e pelo menos no meu ambiente escolar era. Você já deve ter ouvido falar do Tamagotchi. Ao contrário do que muita gente pensa, o Tamagotchi é de uma empresa específica, na época Bandai. Hoje ela se fundiu com a Namco, que é uma empresa de jogos eletrônicos japonesa, virando a Bandai Namco. Bom, enfim, isso não vem ao caso. O Tamagotchi de verdade era um bichinho que ele era, se eu não me engano, ele era amarelinho, com perninhas e bracinhos, e ele tinha um chapéuzinho com umas orelhinhas. Esse é o Tamagotchi de verdade. Porém, aqui no Brasil, todo mundo chamava os bichinhos virtuais de Tamagotchi. Na realidade, esses eram clones do original. No meu caso, eu tive o Rakuraku Dinokun, que era um dinossaurinho, basicamente. E era bem legal, ele, enfim, pra quem não sabe o que é um bichinho virtual, basicamente era um pet, você tinha que cuidar dele, você tinha que dar comida, ele ficava doente, ele tinha que estudar, você tinha que fazer carinho. Vale lembrar que o bichinho podia morrer, inclusive isso foi uma experiência bem traumatizante pra mim, que certa manhã eu acordei e lá tava ele assim, né, morto, com uma cruz em cima, assim. Então isso foi um momento bem traumatizante da minha vida. O bom é que ele não fedia, ele não cheirava nem apodrecia. Primeiro, se você assistir a Rede Cultura, você deve se lembrar do Dog Funny. Esse desenho, acredito que não tenha quem não conheça. Quem nasceu na década de 80, 90, com certeza conhece esse desenho. Esse desenho foi produzido pela Nickelodeon Studios, mas foi exibido pela Rede Cultura na minha época.
Conta a história de um garoto chamado Doug Funny que se mudou para uma cidade chamada Buffington. Lá ele teve que se adaptar ao novo estilo de vida que ele teve. Na verdade a história é muito simples, ela mostra o cotidiano de um pré-adolescente tentando achar o seu lugar no mundo. E esse desenho eu gostava tanto que eu comecei até a criar uns hábitos que o Doug Funny tinha. Por exemplo, eu também tinha um diário. Inclusive eu escrevia até como ele. Escrevia: querido diário, oi, sou eu, Paulo. Eu também, volta e meia, eu gostava de cantarolar aquela musiquinha de introdução. E eu também me lembro que, como eu era menorzinho, eu gostava, na hora que aparecia os créditos finais, ele ficava dando tchauzinho, eu gostava de imitar os movimentos do Doug Funny. Outra coisa que eu achava um barato naquele desenho é aquelas pessoas multicolores, né? Tipo, pessoas verdes, pessoas roxas, pessoas azuis, que eu achava muito legal. Eu achava bizarro, mas achava muito legal. E eu lembro que eu dizia pros meus amigos que, na verdade, o Doug tava numa cidade de mutantes, que era a única coisa que podia ser mais lógico. Então, pessoal, essa foi a minha lista das coisas nostálgicas que marcaram a minha vida. Quais são as de vocês? Comenta lá embaixo. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e tchau! Eu sempre fui uma pessoa que... sempre fui muito... Eu sempre fui uma pessoa que gosta sempre... O que era pra falar? Eu não sei se esse tag existe, como é que é? Que o quinto foi uma coisa que... não, peraí. Que eu até hoje continuo apreciando. Será que eu continuo apreciando? Não. O primeiro é o que mais marcou a minha vida. Até hoje eu assisto... não, já estou entregando o que é. Quinto. Eu vou fazer assim, fica mais legal. Esse foi bem forte no período da escola. Piá igual... isso. Nossa, eu queria falar uma coisa muito, muito importante, né? Que essa imagem que vocês estão vendo ao lado... desse? Tá bom. Com aquela foto bizarra daquele menino. Não é bem uma foto, né? Quem não se lembra daquela cartelinha triangular, retangular? Nossa, que bom que eu não fiz artes visuais. Pois é, eu adorava comer aqueles salgadinhos. Por fim, mais... não, por fim, mais...